E se eu pudesse dar um tema a essa mensagem não perca as oportunidades. Você pode dizer para alguém do seu lado, não perca as oportunidades. Mas fala com mais alegria, não perca as oportunidades. É isso aí, pastora Alexandra. Você falou bonito agora, hein? Jesus é muito bom. Lucas capítulo 14, versículo 15, diz o texto: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um banquete e convidou muitas pessoas. Fala comigo, muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Fala comigo, tudo já está pronto. Versículo 18, mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. Fala comigo, apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Há algumas oportunidades que passam em nossas vidas. Muitos já experimentaram portas abertas que passaram pelas suas vidas e que foram desperdiçadas. Se você já teve experiência com isso, você sabe muito bem que algumas coisas passam de repente e você nem sempre consegue pegar com as mãos as oportunidades que surgem. Quem aqui trabalha numa empresa onde há possibilidade de crescimento já deve ter visto que se você, por exemplo, faltou um dia ou deixou de cumprir algum prazo, você provavelmente perdeu a chance de alcançar lugares mais altos, de ser mais bem-sucedido. E oportunidades estão acontecendo a todo momento. Só que aquilo que nós perdemos como oportunidade, às vezes não é só perda. Por quê? Porque existe uma vontade soberana de Deus sobre tudo aquilo que acontece conosco. Então, a vontade permissiva de Deus faz com que vivamos coisas das mais diversas. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, tudo aquilo que vivemos faz parte da vontade permissiva de Deus. Existem pessoas que falam que não cai uma folha sequer de uma árvore sem que Deus tenha permitido. Essa frase não é bíblica, mas ela em si carrega um padrão e uma verdade bíblica, que é: todas as coisas acontecem pela vontade permissiva de Deus. Agora, nem sempre tudo que acontece conosco pela vontade permissiva de Deus é a vontade objetiva de Deus. Exemplo: Deus não quer que você morra cedo. Amém? Porque a Bíblia diz que se nós honrarmos os nossos pais e as nossas mães, nós teremos longos dias. Então a Bíblia já deu um padrão para que você viva muito. Porém, se você descumpre esse mandamento, você consequentemente vai viver pouco. Então, a vontade permissiva de Deus faz com que pessoas morram antes do tempo. E faz com que pessoas não vivam a plenitude daquilo que Deus chamou elas para viverem. Então, nesse texto está bem claro que Deus, que é tipologicamente
o pai dessa parábola está chamando muitas pessoas, mas algumas dessas pessoas decidiram por si mesmo não obedecer e não ouvir a voz daquele que as chamava para o banquete. E esse alguém pode ser você. Pode ser que você esteja na igreja há muito tempo. Pode ser que você já tenha ouvido diversas pregações, diversas mensagens, e ainda assim não tenha respondido ao chamado do Pai para a sua vida. Às vezes, um relacionamento tóxico era, por exemplo, para ter acabado mesmo. E é a vontade permissiva. Às vezes, uma porta de emprego era para ter passado mesmo, e a vontade permissiva de Deus. Você acredita que Deus tem uma vontade boa e perfeita e agradável? Sim ou não? Então por que a gente reclama tanto quando coisas ruins acontecem na nossa vida? É porque a gente não entende a soberania de Deus. Deus permite certas coisas. Agora, a soberania de Deus, o fato de Deus saber de todas as coisas que estão para acontecer, não nos isenta de sermos responsáveis. Exemplo, você não pode, por exemplo, plantar algo e querer colher algo diferente daquilo que você plantou. Quem aqui já treinou, já fez academia? Levanta a mão. Você sabe que se você parar de treinar e começar a comer bastante, você vai ficar gordo, certo? Se você comer muito, você fica obeso. E a obesidade mata. E aí, geralmente, nós colocamos a culpa em Deus por algo que nós plantamos. Você já viu aquela história de quando alguém vai no enterro, por exemplo, de um jovem que tinha a vida toda pela frente, mas decidiu viver no tráfico e morreu aos 17 anos. Geralmente as pessoas falam, meu Deus, tão novo, por que que Deus recolheu? A pergunta é, será que foi Deus mesmo que recolheu? Ou será que ele plantou aquilo? Porque todas as vezes ele ouvia de sua mãe, todas as vezes ele ouvia de seu pai, sai desse mundo, não vai por esse caminho. Porque esse caminho só vai gerar morte ou prisão. E quando acontece a tragédia, quando acontece o perigo, quando acontece algo ruim, nós colocamos a culpa em Deus. E a verdade é que Deus permite, mas Deus não decretou isso. Se Deus tivesse decretado, Ele não teria falado para nós fugirmos da aparência do mal. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, Deus quer chamar muitas pessoas nessa noite. Mas, de alguma maneira, Deus permite que as pessoas possam rejeitá-lo. Eu me perguntava, Deus, por que que o Senhor colocou um jardim no meio do Éden, e o Senhor colocou uma árvore que o homem não poderia comer? Já que o Senhor sabia que ele iria comer, por que que o Senhor colocou lá? E Deus, ministrando através da palavra, me disse, é que se ele não tivesse a opção do errado, ele nunca poderia escolher o certo. Você nunca saberia o que é o calor sem que houvesse o frio. Você nunca saberia o que é a luz sem que houvesse a escuridão. Você nunca saberia o que é o bem se não houvesse o mal. Então Deus permite que, de alguma forma, nós possamos rejeitá-lo. E por permitir que as pessoas o rejeitem, Ele está abrindo mão do direito de decretar que alguém o aceite. Porque se você só aceita a Deus e só recebe a Deus, porque Ele decretou isso, e eu creio na predestinação bíblica, Deus predestinou os eleitos, Deus escolheu antes da fundação do mundo, mas isso é uma conversa de Deus. Eu não tenho... é a vontade escondida de Deus. Você está entendendo? Então existem coisas a respeito da vontade de Deus que são mistérios. Eu não sei como Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Uma coisa eu sei, Deus me deu a possibilidade de recebê-lo. Atos capítulo 7, versículo 51 diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis
ao Espírito Santo, assim como vossos pais, também vós o fazeis. Olha o que o texto está dizendo. Vocês são homens de coração duro, vocês estão resistindo ao Espírito Santo. Você já percebeu que num ambiente profético como esse, existem pessoas que estão dispersas, que estão distraídas? Por favor, vocês que estão levantados, a não ser aqueles que estão com bebês no colo, por favor, sentem-se, por favor, acomodem-se. Eu tenho TDAH, então eu fico prestando atenção em tudo. E eu acho que eu já até esqueci o que eu estava falando. Então me ajuda aí a pregar, amém? Então presta atenção nisso. Se o diabo não puder te destruir, ele vai te distrair. Vou repetir, presta atenção nisso. Se o diabo não puder te destruir, ele vai te distrair. Então, o Espírito Santo está agindo em nosso meio e existem pessoas que estão panguando. Existem pessoas que não estão discernindo a realidade espiritual. Existem pessoas que quando alguém é tomado no Espírito, fica só observando. Ao invés de receber, ao invés de ser sensível, ao invés de ser tratado pelo Espírito do Senhor, as pessoas estão aqui para reparar umas nas outras. Isso é uma desculpa que nós damos para resistir ao Espírito Santo. Agora, uma coisa eu preciso dizer para você. Nós só conseguimos responder a Deus por causa da graça dele. A Bíblia diz que nós só amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Então não tem como você responder a Deus sem que ele tenha feito nada por você. Me perguntaram no Instagram ontem, virou até um vídeo. Tiago, por que Jesus teve que morrer pelos meus pecados, sendo que eu não havia ainda nascido? E eu respondo que, mesmo que você não tenha nascido, mesmo que você não existisse na época em que Jesus morreu, ele morreu por você, porque você já era um potencial pecador. Então, enquanto você estava apenas na ideia de Deus, enquanto você era apenas um embrião, Deus já te conhecia. Deus já te conhecia. E meu amigo, nós só podemos responder à graça de Deus, porque a graça de Deus é real. Nós só conseguimos dizer sim para Deus, porque Ele um dia disse sim para nós. Então, uma vez Jesus disse para os seus discípulos: vocês estão pensando que vocês me escolheram, mas na verdade fui eu que escolhi vocês. O seu relacionamento com Deus não parte de você para Ele, parte dele para você. Porque o nosso Deus, diferentemente de outros deuses, é aquele que busca o pecador. Não é a ovelha perdida que vem sozinho para o caminho do pastor. Não é a ovelha perdida que vem sozinho para o rebanho. É o próprio pastor que deixa as 99 a fim de encontrar aquela que se perdeu. Eu já fui uma ovelha perdida, você também já foi, talvez você seja, mas Jesus quer te encontrar. Jesus, nós só podemos aceitá-lo e recebê-lo, porque Ele decidiu vir nos buscar. Existe uma verdade em rejeitar algumas oportunidades. E a verdade é o seguinte: existem coisas que você não pode controlar. Fala comigo assim: existem coisas que eu não posso controlar. Nem todo mundo falou, porque eu vejo as bocas de vocês. Fala de novo: existem coisas que eu não posso controlar. Agora foi todo mundo. Isso gera ansiedade. Sabe por quê? Ansiedade é tentar controlar aquilo que não está nas nossas mãos. Sabe o que Jesus ensinou ao falar sobre ansiedade? Basta ao seu dia o seu próprio mal. Deixa o mal de amanhã para amanhã. Porque a verdade é que você não consegue controlar 2 dias. O ontem e o amanhã. Você não tem certeza do que acontecerá amanhã. Você acha que o Wesley tinha planejado que sofreria um acidente hoje?
Você acha que ele pensou ontem, antes de dormir, amanhã eu estou andando de moto lá na Tiburcio, e do nada alguém vai me fechar e eu vou sofrer um acidente. Nós não planejamos, nós não temos controle sobre o amanhã, então por que estás ansioso se não podes controlar aquilo que acontece com você? E a ansiedade é basicamente alguém que está sentado no banco do passageiro querendo dirigir. Sabe o que acontece? Você está aqui, ó. Isso é ansiedade. Jesus está do seu lado. Vamos supor que a gente esteja na Europa. Na Europa, o carro é diferente. Então, o motorista está desse lado. Eu não vou colocar um motorista aqui porque tem esse negócio. Mas, basicamente, Jesus está do seu lado, dirigindo a sua vida. Uma vez que você entrega a sua vida para Jesus, Paulo diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, a vida que eu vivo agora não sou mais eu quem vivo. Mas Jesus controla a minha vida. Eu sou apenas uma luva de Deus. E Deus é a mão que me sustenta, é a mão que me controla. Então, Deus está dirigindo a sua vida. Enquanto Deus dirige a sua vida, você só observa. Assim é com todos aqueles que nasceram do Espírito. Eles são como o vento, você não sabe para onde vem, nem de onde vai. Mas Deus está controlando a sua vida. E se você já fez autoescola, você sabe que o instrutor, ele tem um freio e uma embreagem, e um pedal. Porque ele tem um controle se você tiver problemas. Então, meu amigo, Deus não vai deixar você dirigir a sua vida. Na verdade, Ele é um instrutor. E na verdade, você não faz nada. Só que quando você é ansioso, você está dizendo para Deus, Deus, eu acho que o Senhor não é um instrutor tão capacitado para dirigir a minha vida. Deixa eu pegar o controle da sua mão. E aí quando você tenta tomar o controle da mão de Deus, pegar o volante para si mesmo, provavelmente acontecerão acidentes. Porque ou um controla ou ninguém controla. Se você é ansioso, você está dizendo, Deus, eu não tenho total certeza de que o Senhor vai me levar daqui até lá. E é por isso que a salvação é pela graça. Porque na verdade, não depende de mim. Eu só sento. Eu tenho que sentar, eu tenho que entrar no carro. Mas eu não tenho mérito algum. Porque enquanto Ele está dirigindo a minha vida, e essa vida, que é o carro representado por essa tipologia, ela vai nos conduzir à verdadeira vida, à vida eterna. Aí você está olhando para muitas coisas acontecendo, e como Deus é um instrutor poderoso demais, olha o que acontece. Vai passar um monte de carro na sua frente, e às vezes você vai estar andando na contramão, e é por isso que o desespero acontece. Porque você está andando na contramão, Deus está dirigindo, e você acha assim, não, será que vai dar certo? Olha o carro vindo, Deus, não, pode ficar tranquilo que eu sei. Eu passo até no meio deles. Quem está entendendo o que eu estou falando? Enquanto você está caminhando para a vida eterna, acontecerão muitas coisas, principalmente pelo fato de que você está na contramão do mundo. Mas enquanto você caminha com Ele, enquanto você deixa Ele dirigir a sua vida, Ele vai te levar. Ele vai te levar. Mas tem uma possibilidade. Você pode sair do carro. A porta não está trancada. A porta não está trancada. E meu amigo, eu não sei se você já teve essa experiência. Na verdade, nem eu tive, mas eu já vi em filmes. Quando a pessoa sai de um carro em movimento, o que acontece? Vai cair. Vai cair. Então a pergunta que eu faço para você, você quer continuar seguro, mesmo que pareça que você está na contramão e que carros estejam vindo ao seu encontro, tentando te bater? Ou você quer sair, se jogar e se machucar? Oh, Deus. Então, meu amigo, você depende de Deus até para aceitá-lo. Só que uma coisa é rejeitar oportunidades humanas. Eu conversei com um amigo que rejeitou uma proposta de promoção na sua empresa. E ele
poderia ganhar melhor, mas a oportunidade que foi proposta não era ainda a oportunidade. Porque existem oportunidades e existem as oportunidades. Vocês estão entendendo, né? Então, você pode rejeitar propostas humanas. Mas, meu amigo, por favor, não rejeite o convite de Deus. Não rejeite o convite de Deus para o banquete celestial. Deus quer te conduzir a um lugar mais profundo na presença dEle. Em Mateus 23, 37 ao 39 diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não verão mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Ele está falando para o povo de Israel, mas serve para nós. Quantas vezes Deus quis reunir você? Quantas vezes Deus quis te pegar no colo? Quantas vezes Deus quis mudar a sua vida e você rejeitou? E meu amigo, o chamado de Jesus para a sua vida é um chamado para o arrependimento. O chamado de Jesus para a minha vida é um chamado de arrependimento. E eu preciso dizer algo para você. Quem é bom em desculpas é péssimo em se arrepender. Quem geralmente não consegue ouvir uma palavra confrontativa, não consegue ser admoestada, geralmente quer admoestar os outros, geralmente quer exortar aos outros, mas não recebe para si a devida orientação, porque acredita que é suficiente. Eu vim dizer para você que você não é suficiente. Eu vim dizer para você que se você não entra pela porta estreita e não quer participar do banquete, você vai viver uma vida miserável eternamente. Porque é muito normal viver uma vida pobre aqui. Eu sou um pastor pobre, você nunca vai me ver de Rolex, até porque nunca gastaria 100 mil reais num relógio. Então, aos pastores que me ouvem aí, ô bonitão, 100 mil, né? Mas, meu amigo, presta atenção nisso. Eu sou um pastor pobre. Eu não tenho dinheiro. Quem quiser fazer o Pix. Amém? Estou recebendo. Mas eu não tenho dinheiro. O carro que a gente tem é um carro grande, mas a gente comprou com a rescisão do trabalho da minha esposa, que ela ficou 5 anos lá. Pegou um dinheiro e a gente comprou esse carro para poder fazer as coisas da igreja. Então, eu não tenho dinheiro nenhum. E pode ser que eu passe a minha vida toda ganhando menos que um salário mínimo. E está tudo bem. Porque na eternidade, meu amigo, o Pai vai estar on. Meu amigo, eu vou fazer questão de andar descalço nas ruas de ouro. Eu não sei você. Então, não importa como eu esteja aqui. Você pode recusar propostas de emprego, pode recusar propostas de igreja, pode recusar propostas de ministério. Recuse quando não é de Deus. Mas nunca rejeite o chamado de Deus para participar de um banquete. Esse banquete que o Pai estava chamando os seus discípulos era para um banquete no reino dos céus. E o mais interessante é que é o próprio Jesus quem vai te servir. Quando você decide rejeitar as ofertas de Satanás, você é servido pelo próprio Jesus. Mateus 4 diz que Jesus ele rejeitou a proposta de Satanás. Então, depois os anjos vieram e o serviram. Mas, meu amigo, você não será servido por anjos. Você não vai ser servido por pastores, por líderes. Você será servido pelo próprio Cristo. Imagina Jesus pegando um pão,
O pão do céu deve ser muito melhor do que o que eu faço lá na loja de salgados. Imagina Jesus pegando um pão, e enquanto ele coloca na mesa, você vê as marcas, você vê a perfuração no seu punho, e você entende, eu só estou comendo desse pão e bebendo, e me alegrando por causa desse sacrifício. Você não pode fazer nada para ser salvo. Isso quem faz é Deus. Se Deus não te chama, meu amigo, você vai passar a eternidade num lugar onde há choro e ranger de dentes. Mas a verdade é que Deus te chamou e que Deus te escolheu e que agora Ele te capacita para recebê-lo. Ele te capacita para aceitá-lo. Meu amigo, você precisa começar a não perder mais oportunidades. Não perca mais oportunidades. A gente é tão hipócrita, porque a gente planta errado e quer colher certo. Vou repetir, a gente é tão hipócrita, que a gente planta errado e quer colher certo. Como esperar que você tenha uma vida plena, uma vida próspera, se você deixou de cumprir alguns princípios? Eu preciso dizer isso. Uma pessoa que vive atrás de milagres é alguém que deixou de cumprir princípios. Então, se você precisa de um evento, de uma conferência, de um culto específico, para que algo de novo aconteça na sua vida, e a palavra deixou de ser suficiente para você, é notório que você negociou os princípios que fazem com que você viva aquilo que Deus tem para ti. Então, se você vê alguém correndo muito atrás de milagres, atrás de profecias, é porque a profecia bíblica talvez deixou de ser suficiente. Eu não preciso de alguém que me profetize algo, porque tudo aquilo que eu preciso eu já tenho na palavra de Deus. Eu não preciso que algo aconteça de sobrenatural para que eu creia, porque na verdade Deus já fez algo sobrenatural em mim, eu nasci de novo. Então alguém que deixou de cumprir princípios vai viver correndo atrás de milagres. É por isso que tem um monte de igreja, que tem um monte de campanha, que tem um monte de gente correndo atrás disso, porque não quer cumprir princípio. Você deixou de orar, aí você põe a culpa de que o culto está frio. Deixou de evangelizar, quer que a igreja cresça. Deixou de cuidar da sua família e quer ter um casamento bem sucedido. Aí tá. Você vai, mulher, não trata seu marido bem, é uma ogra, é ríspida, e aí, quando acontece algo de ruim no seu casamento, você vem pedir oração. O inimigo está se levantando. Não, meu amigo, você que deixou de cumprir o seu papel. Posso falar a verdade? Vocês aceitam ouvir algumas verdades? Então, se você, por exemplo, negligenciar a sua saúde, eu vou falar algo profundo aqui. Se você negligenciar a sua saúde, quando você tiver falta de saúde, você vai correr atrás de um milagre na saúde, mas na verdade você poderia ter feito uma academia. Existem coisas e doenças que acontecem não por causa da nossa obediência, mas existem coisas que se a gente não fizer, se a gente fizer pelo menos, vai evitar muita coisa. Sabia disso? Meu pai faleceu por causa da Covid-19. Ninguém planejava a Covid-19. Mas se, por exemplo, ele tivesse cuidado da obesidade enquanto havia tempo, provavelmente ele teria mais chances contra a Covid-19. É ou não é verdade? Aí você vai falar assim, não, Deus recolheu. Sim, a gente entende a vontade permissiva de Deus, mas ele poderia ter se cuidado mais. Está entendendo o que eu estou falando? Eu ouvi um testemunho do pastor Luciano Subirá, e ele falava que
tinha um cara que ele chegou nele e falou assim, ó, cuida da sua saúde. Basicamente era assim, porque eu não cuidava. Eu era um homem de Deus, eu era usado por Deus em várias coisas. E eu comecei a pregar o evangelho. E como eu vivia muitos milagres, eu orava pelas pessoas, elas eram curadas. Eu via cegos enxergando, mudos falando, surdos ouvindo. Eu jejuava muito. Eu jejuava quase 6 vezes por semana. E eu comecei a ir constantemente ao hospital, porque o meu corpo não estava aguentando. E aí eu morri. Olha que testemunho absurdo. O cara morreu. E quando ele morreu, ele conta que ele viu o espírito dele saindo do corpo. E as pessoas chorando. Presta atenção, irmãos. Quando o aparelho, qual que é o nome do aparelho, Dulce? Aquele lá que marca os ponteiros. Que isso, varão? Trabalha no... o batimento. O batimento parou. Aí ele viu. E ele viu o espírito dele saindo do corpo. Presta atenção nisso, que isso é louco demais. Ele estava lá, ele via as pessoas chorando, e eles falavam, mas ele era tão usado por Deus, ele era tão poderoso em obras e em palavras, por que que Deus recolheu? E ele sentiu a presença de Jesus atrás dele. Ele fala que ele não via o rosto de Jesus, mas ele viu uma luz que brilhava, e essa luz falava, você está vendo? Por causa do seu mau cuidado com o seu corpo, agora eu estou assumindo a culpa. Você que se matou e as pessoas estão falando que fui eu. Isso se aplica a tudo na sua vida. Está entendendo o que eu estou falando ou não? É forte ou não é forte? Então, meu amigo, se você deixar de cumprir alguns princípios, você vai viver correndo atrás de milagre. Eu preciso de um milagre. Muitas vezes eu já fui em igrejas que as pessoas falavam assim, quem precisa de um milagre? Todo mundo levantava a mão. Gente, vocês precisam assim de milagre? Precisa, eu também preciso de alguns milagrezinhos. Mas eu preciso obedecer a palavra de Deus. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Ah, Jesus, Tu és bom. E a gente é especialista em fazer isso. Fica sobre os seus pés para parecer que está acabando. A gente é especialista em fazer isso. O primeiro pecador da humanidade foi Adão. Aí quando Deus foi e falou para ele, ó, por que você fez isso? Foi a mulher que tu me deste. Aí a mulher, não, mas foi a cobra que me enganou. Então, indiretamente eles estavam culpando a Deus. Só que o que mais é chocante nesse texto que a gente leu aqui, é que essas pessoas, elas deixaram de viver a vida eterna, a salvação da alma delas. Elas foram para o inferno por causa de coisas simples. Simples e boas. Então, nem tudo aquilo que é bom para você. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, você precisa abrir mão de algumas coisas, a fim de que você seja preservado na fé. Olha aí, o texto diz que a primeira pessoa falou, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe. Gente, pergunta sincera. É bom comprar uma propriedade, sim ou não? Segunda pessoa. Acabo de me casar, por isso não posso ir. Casar é bom? Sim ou não? Outro disse, acabei de comprar 5 juntas de boi, estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. São coisas simples que afastaram essas pessoas da vida eterna. Eu estava conversando com algumas pessoas que estavam em dúvida sobre o batismo. E é tão triste isso. Porque você não precisa de uma coisa extraordinária para que você decida se batizar. Para que você decida aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você precisa entender que nada é mais importante do que esse banquete na vida eterna. Nada, absolutamente nada.
Então, meu amigo, se Deus falar assim para mim, ó, larga o seu trabalho, senão você vai para o inferno, eu largo o meu trabalho. Se Deus falar assim, ó, larga tal coisa, senão você vai para o inferno, eu largo tal coisa. Porque para mim a eternidade junto com Ele importa mais do que qualquer outra coisa. E Deus não vai falar para você largar o seu trabalho. Mas existem desculpas que as pessoas dão para não cumprir aquilo que Deus quer para elas. E aí Jesus diz em Mateus 8, que muitos chegarão do ocidente, do oriente, e eles se assentarão na mesa no reino de Deus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Então, essa mesa vai ter gente. E tem muita gente que vai deixar de estar na mesa porque não aprendeu a amar as pessoas que estão ao redor aqui. Tem muita gente que, como o filho pródigo mais velho, o irmão mais velho, não vai entrar no banquete porque não perdoou um irmão. Fala para alguém que está do seu lado aí, aprende a conviver comigo agora. Porque você vai ter que me suportar na eternidade. E se você não aprender a viver comigo agora, eu preciso falar isso. Se você não aprender a conviver comigo, a conviver e a perdoar as pessoas que te feriram na igreja, porque vai ter pessoas que vão te ferir na igreja, vai ter pessoas que vão te ferir na sua casa, e você não sai dela, né? Engraçado. Vai ter pessoas que vão te ferir no seu serviço, mas você não sai dele, né? Mas na igreja você sai. Então, amigo, aprende a conviver com as pessoas aqui e agora, porque você pode perder o maior banquete da sua vida. Amém? Nada é mais importante do que esse banquete. Então, ó, se você ainda tinha dúvidas sobre receber Jesus ou não, não é uma questão de você querer, é uma questão de você precisar. Eu sempre falo isso. Agora eu não pergunto mais quem quer aceitar Jesus, eu quero perguntar quem entende que precisa. Se você entende que precisa, não importa o que vai acontecer. O que importa é que você vai estar com Ele. Amém? Então imagina que se você morrer amanhã, você teve a oportunidade de se batizar e você não se batizou, Deus vai prestar contas contigo. Não é que o batismo salve, mas uma verdade seja dita. Quando você tem a oportunidade de se batizar e você não se batiza, você está negando uma ordenança do Senhor. Então, meu amigo, eu não tenho dúvidas de que Deus te chamou. Eu não tenho dúvidas de que Deus te escolheu. Deus chamou muitas pessoas. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Hoje é um culto de decisão na sua vida. E é uma decisão diária. Sabe, irmãos, tem muitas cadeiras vazias aqui. Sabe por quê? Porque o povo deu desculpa. Porque, irmão, eu estou morrendo de dor aqui, mas eu estou aqui. Está entendendo o que eu estou falando? Irmão, tem gente aqui que veio... Aí. Tem gente aqui que veio do serviço. Minha mãe, ela é um exemplo disso para mim. Porque eu não lembro de um culto que ela faltou. E ela acorda 4 horas da manhã. Às vezes está aí dormindo, né, mãe? É, com pouca força, ela está aqui. Você está entendendo? Então, assim, vamos parar de dar desculpa. Eu gosto de irmão que fala assim, ó, não fui para a igreja porque eu não quis. Eu gosto. Eu gosto que a pessoa joga real. Agora, quando começa... Vamos lá, alguém. Todos os dias você tem a oportunidade de estar na presença do Senhor. Se você não está e inventa desculpas, meu amigo, você vai ficar dando desculpas no inferno. É a parábola do rico e do Lázaro. Você lembra da parábola do rico e do Lázaro? Quem lembra dessa parábola? O rico viveu a vida dele como se não tivesse consequência nenhuma. O Lázaro, que é o único da parábola que tem nome, ele viveu pobre. O resto da vida dele, ele viveu pobre. Mas um morreu. E por ter recebido o Senhor, ele foi
para a eternidade junto com o Pai. O outro foi para a eternidade longe do Pai. E ele estava num sofrimento tão gigante, que ele falava assim, deixa alguém vir aqui molhar a minha língua com uma pontinha de água. Olha que profundo. Irmão, você quer ir para o inferno mesmo? Eu tenho que convencer as pessoas a não ir para o inferno. Eu tenho que convencer agora as pessoas a pararem de pecar. Você precisa entender isso, é urgente. O Wesley poderia ter morrido hoje. A gente poderia não ter ouvido o testemunho dele hoje. Porque ele não estava se programando. Quem garante que amanhã você não está morto, meu amigo? Como é que você vai encontrar com Deus? Como é que você vai olhar para Deus? Você vai dar desculpa? Desculpa não te livrará do sofrimento eterno. Mas existe uma coisa que pode te livrar. Jesus. Você quer Ele? Feche os seus olhos, por favor.